Você está na rodada de negócios do Clique Síndico News. A Ativa Conde vai nos falar a respeito das alterações da documentação necessária para o controle dos funcionários referente à medicina ocupacional. O Elisandro Premoller vai nos falar a respeito. O PPRA vai simplificar ou vai complicar? Por Pois favor. então, veremos no final. Vamos lá. Bom, eu sou o Elisandro, engenheiro de segurança da Ativa Medicina. Aqui como foco é condomínios, né? Então eu estou falando em nome de um braço da Ativa que cuida especificamente dos condomínios, que é a nossa Ativa Conde. Então a ideia é trazer para vocês um pouquinho da mudança na legislação que vem para o ano que vem, né? Nós tivemos agora em março, dia 9 de março, foi publicada a portaria 6.730, que alterou uma das principais normas que tinha na segurança do trabalho, que era a NR1. Né? A NR1 tratava de disposições gerais e ela foi transformada em um sistema, digamos assim, um módulo de gerenciamento de riscos. Né? E ela se entende hoje na legislação, ela vem com esse enfoque de se tornar uma metodologia ou um sistema de gestão. Né? O objetivo dela, nessa mudança, nessa alteração, é ela ser uma norma que vai gerenciar todas as outras NRs. Né? Então, em consequência dessa norma que foi alterada, outras estão sendo alteradas, algumas já foram alteradas, né? Mas todas que forem alteradas daqui para frente, elas fazem referência à NR1, que é esse gerenciamento de riscos. Tá? Então, qual foi a principal mudança assim, em relação ao novo gerenciamento de riscos, que é a NR1? Ela instituiu um documento chamado PGR. O PGR ele é um programa de gerenciamento de riscos que, a partir dele, ele substituirá o PPRA. Então, os condomínios que hoje possuem funcionários regidos pela CLT conhecem bem o que é esse documento, o PPRA, e a partir de março do ano que vem, dia 12 de março, ele deixa de existir. Não teremos mais o PPRA. Na concepção que tinha de um programa de gestão de risco, mas muito mais focado e limitado ao número de riscos, né? E o PGR ele vem com uma abrangência maior de riscos, até no sentido de atender muito mais áreas que geram riscos de acidente e doença ocupacional. Né? Então, essa NR1, na verdade, ela é um grande sistema de gestão, então ela traz um comprometimento do empregador, né? No sentido de fazer uma gestão de segurança no trabalho, gestão de medicina no trabalho, e abaixo dessa gestão, ela tem o PGR que vai cuidar das NRs, né? Vai atuar com várias NRs dentro desse programa de gestão, muito específica, obviamente, para cada área, para cada segmento de empresa, né? Mas o próprio condomínio em si, dentro do gerenciamento macro, não só olhando riscos ocupacionais, digamos assim, o gerenciamento ocupacional ele vai estar envolvido com a questão do próprio PPCI, né? Um plano de emergência em caso de sinistro, a própria preocupação do síndico com a evacuação do prédio, né? Os aspectos de insalubridade, periculosidade, a própria LTCAT, que alguns de vocês conhecem hoje, é um laudo previdenciário, né? Então, ele norteia e orienta os síndicos e os condomínios sobre algum funcionário, alguma função ali que possa ter o benefício de se aposentar antecipadamente, né? A questão de PPP, enfim. O que muda, digamos assim, no processo é que vai ficar muito mais amplo essa gestão, né? O que se quer hoje em matéria de segurança é uma gestão ocupacional, então traz essa responsabilidade para dentro do empregador. E fazendo um link logo ali na frente,
né? Não sei ainda esse ano, porque não saiu a versão beta do e-social, mas ali na frente, com certeza o PGR vai conversar intimamente com o e-social, até como uma ferramenta de fiscalização, né? Então, assim, o foco principal do gerenciamento de risco é a prevenção. Então, traz uma responsabilidade para o síndico que talvez hoje ele não estivesse acostumado, né? Quando a gente fala em PPRA, um documento que vocês devem conhecer aí, ele acabou tendo um problema nesse processo todo, desde quando ele foi criado, e ele acabou se tornando um documento de gaveta. Tá? É uma proforma. Tem PPRA? Tenho. Tem PCMSO? Tenho. Muito embora o PCMSO tenha uma atuação mais efetiva em nortear a avaliação dos riscos e quais exames vai monitorar e vai cuidar da saúde do trabalhador, ele também ficou, de certa forma, com um efeito muito simplista, né? Então, esse gerenciamento de riscos hoje, através do PGR, ele traz uma visão mais de gestão. Então, isso é um foco importante, né? A principal coisa também é que a responsabilidade é do empregador. Então, ele precisa implantar isso. A partir de 12 de março do ano que vem, ele precisa iniciar o processo de implantação. Só que é um processo que ele não é simples, tá? Ele demanda uma dinâmica multidisciplinar, inclusive. Então, é fundamental que o síndico esteja alerta aí para esse processo e tenha uma boa assessoria ao lado dele, porque uma das mudanças também é que esse documento é um documento de atualização contínua. Antes nós tínhamos um PPRA que eu precisava validar ele uma vez ao ano, e muitas vezes a gente recebia o documento e deixava na gaveta lá um ano posterior, a empresa de assessoria, olha, precisamos renovar e tal, vamos renova para deixar tudo ok. Né? E hoje não, esse processo do PGR, ele traz uma realidade em que qualquer alteração no condomínio, seja um cargo novo, seja uma situação de risco nova, né, vai ter que ter uma atualização. Então, por N situações, né? Então, outro ponto importante é a participação efetiva dos funcionários nesse processo de identificação de risco. Então, por mais que hoje as assessorias já fizessem isso, aquela entrevista formal com os funcionários, há uma necessidade de evoluir, né? Então, eu falei ali, o PPRA, ele tinha uma concepção de risco físico, químico e biológico, quando se fala em riscos ocupacionais. E hoje ele amplia, né? Essa questão, o PGR vai trazer uma visão mais focada para a ergonomia também, que por hora estava esquecida porque era uma outra NR. Então, o PGR faz referência à NR17, que também deve ter atualizações ainda esse ano, tá? Para fazer esse link com o PGR. Então, há um aspecto principal de cuidado com a saúde do trabalhador relacionada à ergonomia no ambiente de trabalho e aspectos psicossociais, né? Então, esse trabalho vai ter que ser feito ao longo do tempo para sentir o quão esse profissional pode estar sendo afetado, né, do ponto de vista de carga de trabalho, horário, enfim, N fatores psicossociais que podem estar afetando aí. Tá? Entra também um conceito de perigo, né? Então, não se falava isso antes no PPRA. Então, esse é um ponto que vai ter que ser tocado para a identificação dos riscos. Então, existem situações ou atividades que acontecem no condomínio que o funcionário vai ter que trazer essa ideia e essa percepção dele. Olha, tem tal atividade que eu tenho que fazer que me coloca em perigo, tem o risco de vida. Então, esse é um ponto importante também que muda no processo. O PGR vai fazer também com que é importante nesse processo? Se avalie aspectos que podem gerar doença, né? Então, um atendimento direto da área técnica com a área contábil,
para avaliar as características do condomínio, para ver as questões que podem levar algum tipo de afastamento desse funcionário, né? Então, nós temos serventes que, por hora, trabalham ali com lixo, tem, às vezes, um zelador, tem condomínios que têm zeladores que passam o dia inteiro cortando grama, o condomínio é muito grande, né? Então, aspectos que podem gerar algum tipo de doença, que pode gerar algum tipo de afastamento, e esse aspecto do afastamento, que vai levar para se encostar no INSS, por exemplo, são pontos a nível de saúde ocupacional e segurança do trabalho que a gente vai ter que trabalhar, né? Então, obviamente, falando nós, né, como parceiro, mas sempre lembrando que essa é a responsabilidade do síndico, né? O que mais? O que é importante também nesse processo das mudanças, os principais impactos, é que o síndico também tem que ter um foco para primeiros socorros. Talvez é um assunto que não se falava no condomínio, né? Encaminhamento de acidentado. Então, tu vai ter que ter diretrizes dentro do condomínio que te norteiem a isso. Eu falei no início em relação ao abandono do prédio, evacuação. Talvez poucos os condomínios tenham um plano de emergência, né? Então, é importante pensar nisso, porque ele vai fazer parte dessa gestão toda para o ano que vem. Mas, em síntese, né, o PGR ele se resume a duas atividades, a duas ações. Uma é um inventário geral de riscos. Então, dentro da elaboração desse PGR, eu preciso conter, no mínimo, um levantamento geral desses riscos que eu preciso monitorar, né? Na verdade, eu vou ter que dar ações de identificar esse risco, identificar medidas de controle que eu possa prevenir, proteger os trabalhadores. Vou ter que fazer um conceito de gestão, aí eu entro com esse processo, porque eu vou ter que implantar melhorias e avaliar se essas melhorias estão surtindo efeitos, né? E se não está surtindo efeito, agir novamente no processo. Então, é um ciclo de PDCA que se desenha aí para o futuro, que, sem dúvida, a gente precisa trabalhar junto, né, com síndicos aí, para poder manter a documentação sempre atualizada e atendendo à legislação, né? Então, o que eu tinha para falar hoje em relação ao PPRA e essa mudança da legislação era principalmente nesse sentido, né, que a gente está... Quem estava acostumado com o com o PPRA, que era aquele documento um pouco mais simplificado, apesar de ter uma exigência legal nesse sentido de gestão, ele deixa de existir a partir de março do ano que vem e entra, então, um plano muito mais robusto, né, que vai fazer com que tenha um envolvimento maior do síndico em relação aos funcionários contratados em regime de CLT, né, com uma participação efetiva de uma assessoria de engenharia, uma assessoria médica, né? Essa conversa entre o médico e o engenheiro é importantíssimo. Nós vamos ter situações em condomínios que vão precisar da parceria do engenheiro civil, sem dúvida nenhuma, para fazer alguma adequação. Nós vamos ter a parceria do engenheiro elétrico, caso tenha alguma ação que envolva a questão elétrica. Então, ou seja, o PGR ele é um documento multidisciplinar, né? Talvez num momento posterior uma parceria com a área da psicologia, né? Então, o cenário que está se desenhando dentro da legislação é isso, é que a gente não tenha mais esse documento de gaveta, que a gente tenha um documento mais robusto, né? Com foco na gestão da saúde e segurança, evitando o desenvolvimento de doenças ocupacionais e afastamento dos trabalhadores. Eu acredito assim, que o grande sucesso desse, só para encerrar aqui, o grande sucesso desse processo vai ser realmente com a implantação do e-social, porque vai confirmar um processo de auditoria, né? Então, a partir da declaração dos riscos e todas as situações ocupacionais do condomínio, o governo vai ter todo o controle dos riscos e é inevitável que os cruzamentos e fiscalizações ali aconteçam, né? Já que a gente sabe que hoje a fiscalização é um pouco mais difícil. Tá? Mas então era isso, eu queria passar esse conceito de mudança e estou à disposição aí